E aí, gente, tudo tranquilo, tudo suave? Hoje eu vou estar falando uma coisa bem mais suave pra vocês, bem mais tranquila de entender, mas é só pra ficar gravado na mente de vocês e vocês não esquecerem desse passo importante da vida como investidor, ok? Vamos lá. O que é? Uma das partes mais importantes do mundo do investimento é justamente você saber a diferença entre esses três termos que eu vou falar agora, que são o curto, o médio e o longo prazo. Tá, você precisa saber desses três termos, você precisa entendê-los e bater bem nessa tecla justamente para você não esquecer deles, não esquecer da existência deles e sempre aplicar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em ativos e em tempo, certo? Porque o tempo é sim uma forma de investimento, aonde você coloca o seu tempo é sim uma forma de investimento, ok? Vamos lá. Bom, para começar, vamos entender o que é o curto prazo. O curto prazo ele é sempre aplicado a período de tempo, óbvio, estamos falando de prazo, ok? Então vamos lá. O curto prazo, ele está citando a ordem de acontecimentos de até mais ou menos 30 dias. 30 dias, 2 meses, isso é a ordem de acontecimentos no curto prazo. Até 2 meses, 3 meses mais ou menos ali, quase um ano, isso ainda é curto prazo, ok? Ainda é muito perto para você ter alguma noção disso. Tá, no curto prazo é onde acontecem as movimentações de investimento para o longo prazo, ou seja, você vai fazer a movimentação agora, hoje, no dia de hoje, para que no futuro, no longo prazo, no longo médio prazo, aconteça o resultado dos seus investimentos no dia de hoje. Por quê? Investimentos no longo prazo não tem muito valor no sentido de, olha, se eu fizer um investimento hoje, comprar, por exemplo, a ação de Oi hoje e vender daqui a 3 semanas, é sim um bom investimento, pode ser sim um bom investimento, depende do momento, depende da sua análise, ok? É claro que se eu colocar, por exemplo, R$10 hoje, a ação subiu, disparou, e hoje, agora eu tenho R$30, R$40, foi sim um bom negócio, querendo ou não. Mas no curto prazo a gente não tem a certeza e nem, digamos, a estabilidade. Não vamos citar a estabilidade, porque a estabilidade não existe exatamente, ok? Estamos em constante aprendizado, em constante crescimento, ok? E nunca há estabilidade, ok? Quando eu cito, por exemplo, o curto prazo e que todos os investimentos feitos aqui são focados no longo prazo, é que não faça investimentos pensando que você vai sacar, por exemplo, daqui a 2 dias, daqui a 3, 5 meses. É claro que, dependendo da situação, de que aconteceu uma emergência que não acontece baseado nas suas análises, o que não deveria acontecer, mas às vezes acontece, ok? Uma emergência, aí você saca o seu dinheiro e paga essa emergência, ok? Mas, na realidade, você não deve fazer isso, ou seja, com frequência. Investir sabendo que você vai sacar daqui a tanto tempo, daqui a tantos meses, daqui a tantos dias, ok? Invista sempre pensando que você vai sacar daqui a muito tempo, daqui a 5, 10 anos, porque os investimentos, os resultados que vierem daqui a 5, 10 anos, 30 anos, vão ser justamente os resultados que você necessita, ok? Se você quiser que esses mesmos resultados de, por exemplo, 30 anos cheguem em 15, cheguem em 10, você vai justamente, no caso de 30, né, passar para 15, você vai precisar justamente duplicar a quantidade de capital investido. Ou seja, se eu coloquei R$10 esperando X de resultado daqui a 30 anos, eu quero a 15, eu vou precisar colocar R$20. Por quê? Porque se você encurta pela metade, você tem que multiplicar de um lado para justamente equilibrar, ok? Então, colocando um valor em uma certa dependência, em uma certa periodicidade, depois de tanto tempo você vai ter justamente o seu resultado, ok? Então, por isso que todos os investimentos são focados no longo prazo, porque o longo prazo nunca falha. No longo prazo é que se vêem as boas empresas, é que se vêem que as empresas são realmente boas e que realmente fazem bons negócios, ok? Ok, então a gente entendeu que até 1 ano, 2 anos, aquilo ali ainda é curto prazo, tá tranquilo? Até ali ainda é curto prazo, ok? Mas já no médio prazo, o que seria o médio prazo? O médio prazo é a mesma coisa que o curto prazo, a ordem de acontecimentos
que se decorrem em mais tempo do que o curto prazo, obviamente, porque é médio, ou seja, vai se decorrer mais tempo. O tempo do médio prazo é geralmente 5 a 10 anos. Ali naquela faixa de 5 a 10 anos, nós temos o médio prazo, ok? Nós temos uma data, temos esse período aí de, pelo menos para mim, né? Eu considero médio prazo um valor alto desse, de 5, 6, 7, 8 anos ali, para se ter algo certamente dito, porque o médio prazo é justamente a passagem entre o curto e o longo, justamente pelo fato que ele está no meio entre os dois, ok? E o longo prazo é a ordem de 30 anos, é a ordem maior, ok? É a ordem que justamente vai decorrer. Claro que ela pode ser menor, obviamente, ela pode ser 20, ela pode se transformar ela pode ser efetuada no médio prazo, dependendo do seu aporte. O que é o aporte, Samuel? O aporte é a quantidade de valor que você coloca para investir, aqui, valor monetário, dinheiro mesmo, ok? Mas ok, a gente chega lá no longo prazo e nós temos a ordem de acontecimentos muito maior, de 20 anos, 30 anos para cima, ok? Mas para que serve? Para que eu tenho que saber disso, cara? Tá, por que você tem que saber disso? Você tem que saber disso por quê? Porque todos os seus investimentos têm que ser focados no longo prazo, como eu disse anteriormente, tá? Por quê? Muita gente acha que os lucros são dados agora, porém não. Todos os acontecimentos são importantes para o longo prazo, tá? É claro que tem gente que faz ordens no curtíssimo prazo e ganha dinheiro com isso, porém não é consistente, ok? Não é consistente, não é? Por exemplo, tem uma estatística da XP Investimentos, que é uma corretora, como eu já expliquei, a corretora é aquela que faz, é onde você realmente entrega o seu dinheiro e faz as suas aplicações. A XP liberou uma nota dizendo que todos aqueles que fazem, né, grande parte daqueles que fazem operações no curtíssimo prazo, né, que a gente chama de day trades, que é aquelas pessoas que fazem ordens no curto prazo, no curtíssimo prazo, no caso de day, ou seja, de dias, ordem de dias, ou seja, eu faço uma ordem hoje, uma compra hoje de ações, daqui a 3, 4, 5 dias eu vendo de novo, achando que vou estar fazendo realmente o lucro. Eles não suportam a pressão de ficar analisando o gráfico todo dia, toda hora, tá? Aquela pressão de ficar realmente fazendo análise 24 horas e acabam saindo depois de 6 meses. E é justamente isso que é a inconsistência do day trade. É você não ter a capacidade, a grande parte das pessoas não tem a capacidade e nem o tempo para você ficar analisando todas as fases de um gráfico, que é justamente o que o day trade faz, análise. A gente faz análise baseada no gráfico da ação. Então, se a ação começou hoje tal, daqui a tanto tempo ela vai estar tal, com variação, resistência, suporte, vela, quanto, candle, a gente não sabe. E o day trade tem todas as suas bilhões de nomenclaturas que deixam a parada muito mais bonita. Mas, no fundo, é algo que você vai estar lutando contra uma máquina, no fundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem day trade, das empresas que fazem day trade, primeiro não são elas, são robôs, ok? Porque se você está tratando com gráficos, são valores no fundo. Ou seja, é muito mais fácil para um robô, para uma máquina, para um bot, estar fazendo essa análise. Então, você competir contra um robô vai ser meio complicado, amigo. Então, a taxa de pessoas que saem bem-sucedidas dentro do day trade, fazendo ordens muito pequenas, são tipo 0,4% das pessoas que fazem esse tipo de coisa, entende? Então, vá para o longo prazo, que o longo prazo é certo de que se você fizer uma análise muito boa agora, entende? Com o seu investimento no longo prazo, a certeza e a tendência é que dê tudo certo, ok? Que dê todos os resultados que você almeja, ok? Então, muito obrigado por esse vídeo, por estar aqui assistindo até agora. Então, deixe seu like embaixo, deixe seu comentário falando o que você quer para o próximo vídeo, tá? Eu tenho que até continuar explicando como que a gente está lidando com isso, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!